Muito se fala sobre a alta dos juros nos Estados Unidos, né? A maior economia do mundo está passando por um cenário que não está acostumada, diferente de nós, brasileiros, que enfrentamos por muito tempo e há muito tempo a inflação alta. Só que esse efeito impacta não apenas a economia americana, existe um contágio mundial que inclusive afeta nós brasileiros. Agora, a pergunta que fica é: o que isso tem a ver com seus investimentos? É justamente o tema do Cafeína de hoje. Salve pessoal, Sammy Boy. Até o fim de janeiro, quando o Federal Reserve reduziu o ritmo de alta de juros para 0,25 ponto percentual, todas as apostas eram de que o tom mais brando de elevação seria mantido nas próximas reuniões. Na época, inclusive, uma fala do presidente do Fed, o Jerome Powell, de que o processo desinflacionário havia começado nos Estados Unidos, chegou a provocar uma onda de apetite ao risco, fazendo bolsas do mundo todo dispararem. Só que todo aquele otimismo tem diminuído desde então, com dados de inflação, de atividade econômica e do mercado de trabalho se mostrando mais fortes do que imaginávamos, né? Isso tudo nas terras americanas. Números do payroll, que mede justamente a variação dos empregos urbanos no Brasil, é um dos indicadores mais importantes da economia. E ele, Doni, tem superado as estimativas por 11 meses consecutivos. A divulgação do payroll mais recente, referente a fevereiro, e a última antes da decisão do Fed, foi o estopim para tornar majoritária as apostas de uma elevação mais forte de 0,5 ponto percentual para a última reunião. No mês, foram criados 311 mil empregos urbanos, cerca de 50% acima do consenso de mercado. Os números surpreendentes somados às declarações de membros do Fed têm feito não só o mercado precificar taxas de juros mais altas no futuro, como também tem aumentado as apostas de que a taxa permanecerá elevada ainda por um bom tempo. Para se ter noção dessa virada de cenário, no início de fevereiro, o mercado chegou a dar 1% de chance do juro americano terminar 2023 acima de 5%. No meio de março, essa probabilidade já estava acima de 90%. Esses números podem até parecer um mero detalhe, mas fazem toda a diferença no mercado mundial. Isso porque essa taxa de juros é o piso de toda a economia americana, a mais importante do mundo. Quanto maior a taxa, maior será a dificuldade de famílias e empresas se financiarem, o que, em teoria, reduz a atividade econômica, esfriando o consumo, o mercado de trabalho e, consequentemente, a inflação. Isso em teoria, porque na prática, mesmo com o Fed subindo a taxa para o atual intervalo de 4,5% e 4,75%, a economia americana, Doni, segue resiliente, criando empregos e com inflação de serviços ainda em patamar elevado. Esse efeito, até então limitado, tem aumentado a crença do mercado que o Fed terá que subir ainda mais as taxas e mantê-las altas por mais tempo para controlar a situação e devolver, Doni, a inflação, que está na casa de 6% para 2%. Acontece que existe um delay, um gap temporal entre o aumento das taxas de juros e o impacto na atividade econômica. Quedas de lucro e receita já começaram a pipocar entre os gigantes dos Estados Unidos. E o medo é de que esse efeito possa estar só começando. A Apple, maior empresa do mundo em valor de mercado, teve a sua primeira queda de receita desde 2019, no último trimestre, com seu lucro diminuindo 10%. Já o lucro da Alphabet, a dona do Google, caiu 34% na comparação anual, resultado que também ficou abaixo das estimativas. A boa notícia é que parte dessa piora já vinha sendo precificada nas bolsas americanas desde o ano passado. Só que mesmo que elas tenham ensaiado recuperação nos últimos meses, parte dos investidores ainda acredita que as projeções de lucro serão revisadas para baixo, o que poderia provocar novas perdas em Wall Street. Juros mais altos do Fed também tendem a impactar negativamente títulos pré-fixados de renda fixa dos Estados Unidos, onde representam uma fatia de mercado muito maior se comparado aos pré-fixados brasileiros. Isso ocorre porque esses títulos foram emitidos quando a taxa estava menor, estava mais baixa, perdendo atratividade diante do aumento dos juros. É tipo o que acontece aqui no Brasil também. Esse efeito é ainda maior em títulos de longa duração, sejam de emissores privados ou do governo. Um exemplo é a performance do ETF TLT atrelado a títulos do Tesouro Americano com um vencimento superior a 20 anos. Nos últimos 12 meses, com a expectativa de juros
cada vez mais alta nos Estados Unidos, o TLT acumulou 18% de queda. No mesmo período, o ETF SHY, atrelado a títulos de 1 a 3 anos do Tesouro Americano, caiu, porém menos 3%. Além do mercado de ações e de renda fixa, a alta de juros nos Estados Unidos também tende a balançar o câmbio, já que o maior rendimento dos títulos do Tesouro Americano, considerados os mais seguros do mundo, faz aumentar a busca por dólar. E o dólar cada vez mais atrativo faz crescer a pressão para outros bancos centrais manterem elevadas as suas taxas para evitar essa fuga rumo à moeda americana, o que poderia alimentar a inflação local via produtos e componentes importados. Para quem investe em ações no Brasil, é bom lembrar que os mercados estão todos interligados e, com maior aversão ao risco internacional, tende a diminuir a entrada de estrangeiros no Brasil. Só que isso representa um risco, dado o cenário atual, em que investidores internacionais têm impedido quedas mais drásticas comprando a Bolsa Brasileira, enquanto os gestores locais seguem vendendo para honrar saques de seus fundos de ações. Sem os gringos, a pressão para a Bolsa Brasileira cair tende a ser mais forte. Em fevereiro, esse fluxo já se inverteu, ficando negativo pela primeira vez desde maio do ano passado. No ano, a entrada de investidores estrangeiros na Bolsa seguia positiva, cerca de 11 bilhões de reais, mas ninguém mais espera que o saldo seja tão alto quanto o do ano passado, quando a entrada de investidores de fora bateu recorde de 120 bilhões de reais na B3. E uma eventual virada de mão dos estrangeiros no Brasil tende a prejudicar ainda mais ações que compõem o Ibovespa, visto que os investidores tendem a aportar em papéis de maior liquidez ou em ETFs ligados ao Ibovespa. Por outro lado, as small caps dificilmente sairiam ilesas à queda das maiores empresas da nossa bolsa. Diante de tantas incertezas, cautela redobrada deve ser a melhor opção para proteger o seu patrimônio. Para quem tem um perfil mais arrojado, fundos multimercado macro podem se beneficiar do cenário por terem maior liberdade de alocação, podendo lucrar na alta ou na baixa com posições vendidas em ações ou em moedas emergentes, por exemplo. Além das posições vendidas em bolsa americana, uma forma de se beneficiar da alta de juros nos Estados Unidos é por meio de investimentos na própria renda fixa. Isso pode ser feito por meio de aplicações em ETFs ou em fundos DONI atrelados aos títulos do Tesouro Americano, que ganharam atratividade diante do aperto monetário do Federal Reserve. E agora partiu o giro de notícias. A Petrobras avalia aumentar sua participação na Braskem. A empresa detém uma fatia relevante na petroquímica com a sócia Novonor, a antiga Odebrecht, e por anos tentou se desfazer dela. O presidente da estatal, Jean Paul Prats, disse que vender as ações ainda é uma opção, mas aumentar a participação também é. Os governos do Brasil e da China negociam a criação de um fundo bilateral de investimento verde. O objetivo é financiar e subsidiar o desenvolvimento de indústrias verdes e de energia renovável nos dois países. É esperado que o fundo envolva o aporte de recursos públicos e privados e será usado, entre outros objetivos, para alavancar investimentos em novas tecnologias verdes. O regulamento de concorrência do Reino Unido disse que a compra da Activision Blizzard pela Microsoft não prejudicará a concorrência no setor de consoles de games. O regulador, no entanto, disse que ainda está analisando o impacto do negócio no mercado de games em nuvem. A aquisição de 69 bilhões de dólares, a maior de todos os tempos em jogos, continua sujeita à avaliação de reguladores nos Estados Unidos e na Europa. Muito bem, pessoal, essas foram as notícias e o programa de hoje. Obrigado a você pela companhia até o finzinho do Cafeína, Sammy Boy pela parceria de sempre. Pessoal, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.